me senti representado mesmo, de coração. Coração. Que o Eduardo Boechat, durante as divagações, porque ele começava, né, aqueles monólogos dele, e ele ia desenvolvendo. Sabe o que então você sabe que ele ficava com o papel? Sabe o que ele ficava fazendo? Escrevendo? Agora, você me contando isso agora, se você disse que você se sentiu representado, eu já imagino. Mas conte, só para ver se... Pois é, cara. O Boechat era a famigerada, não? Era do fã-clube. Daquele texto que eu fiz, o NP, Unidos por Desenhar Piroca, Tênis, Piroca, Pica, seja lá o que for. Ele ficava, bicho. E o pior que o Eduardo Barão disse, cara, e o pior de tudo é que eram bem feitas. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone living up on the attack. Maybe I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Sejam muito bem-vindos novamente aqui a este canal, o Reconectadamente. Estamos mais uma vez aqui tentando trazer conteúdos de qualidade, alguns com qualidade um pouco duvidosa, alguns talvez num cunho universalista, terraplanista. Já tratamos de várias linhas filosóficas e hoje traremos mais algumas para fazer com que o seu orifício corrugado, que se localiza ao final da região onde muda o nome, passa de costas para outro nome, que não podemos mencionar nesse momento, eu jurava que ia falar do córtex cerebral. Coração da gravidade, ou seja, podemos falar assim, é o famoso que o cu caia da bunda. A partir desse vídeo de hoje, a sua visão de mundo, infelizmente, meu querido, minha querida, não será mais a mesma, ou então sofrerá um abalo considerável. Pois bem, a gente vê de tudo aqui no canal, como tem na descrição, né? Tudo de nada. Exatamente. Mas talvez uma das preocupações que a gente tem, e é para ambos, é um compromisso com a verdade. Por mais que diga assim, a verdade é relativa, a gente se compromete com informações, a gente busca, a gente diz, se a gente estiver errado, você vem, comenta aqui, a gente leva a verdade, a gente está só assim, brincando de gravar, estamos se divertindo aqui, e a gente faz assim, uma das coisas que a gente tem. E uma das coisas que você não vai ver. Gostamos de conversar. Isso. E sempre pautado, vamos dizer assim, nos nossos ideais, né, espirituais, filosóficos. Baseado nos estudos que nós fazemos e puxando um gancho do que você disse sobre a verdade, como você bem colocou, a verdade, ela quase sempre é N mais um, onde N é o número de sujeitos e mais um que seria uma verdade isenta. Verdades, por exemplo, o sol não queima. O sol não queima. Não, na verdade ele não queima porque não há oxigênio para fazer com que ele se incendeie. Ele sim sofre uma reação nuclear e o calor que ele emana chega até a Terra. E o que queima é a sua pele, meu nobre. Eu tive que segurar aqui, entendeu? Mas enfim, a verdade nesse sentido, ela pode doer, mas... Mas é o que eu ia dizer, uma coisa que desde pequeno que eu ficava puto, possesso, era quando alguém me contava uma coisa, eu ia lá e descobria que era uma mentira cabeluda. Já me contaram uma vez, muito antes do Michael Bay fazer o filme Transformers, que tinha o filme dos Transformers, quando a gente, não sei se tu lembra da época do Street Fighter, cara, tinha uma lenda urbana que você fazia um código lá de não sei quantos... Street Fighter é do videogame, né? Isso. Que você fazia um código lá medonho, de não sei quantas, cima, baixo, não sei o que, e o Gaio tirava a metralhadora e matava o oponente. Cara, tipo assim, a gente vivia numa época que não tinha verificação de fatos, o pessoal jogava as mentiras e ficava por isso mesmo.
que o Fofão tinha uma faca, que tinha gente que mas o Fofão, ele não tinha uma faca, mas ele tinha uma estaca. Tinha um Era suporte ali. Um instrumento que poderia ser utilizado também para furar os outros. Pois é, analogamente, né? Não era uma faca, mas seria para furar, entendeu? Sim, e o Street Fighter tinha o código ou não tinha? Não tinha, cara, além do Não tinha. Não, tipo assim, o pessoal inventava assim naquela época. Foi aquele famoso ser que não tinha nada o que fazer, vou inventar aqui um código do videogame. E aí a gente ficava andando, feito um cavalo na frente do videogame. E tinha várias revistas do gênero que tentaram fazer, não podia até existir, mas pode ser que existe, mas ninguém nunca conseguiu, né? É como, por exemplo, tem uma coisa no Mario, teve um cara que conseguiu matar aquele fantasma grande. Ele conseguiu. Depois de, vamos dizer assim, 30 anos do jogo lançado, ele conseguiu, conseguiu matar aquele... Enfim, aí voltando, cara, porque assim, o que é que eu acho? É que assim, eu posso ter inúmeros defeitos, mas assim, eu busco falar assim com uma certa propriedade. Se eu não sei, eu vou lá, isso aí eu falei errado, não sei o que, isso aí eu tenho isso. Porque assim, é como, vamos trazer agora, vamos dizer assim, a gente não vai entrar no âmbito político, mas assim, trazendo, às vezes, com uma disputa política, entendeu? E fazendo analogia com luta. Eu tenho uma história de luta e tudo, e tem uma diferença muito grande um golpe forte e um golpe baixo. Então, vamos deixar isso claro. Eu nunca me irritei em levar um golpe forte. Assim, eu sinto a dor, mas eu fico, poxa, eu vacilei. Se eu levar, por exemplo, um direto na cara, foi vacilo meu, porque eu não sei. Agora já é diferente, eu já me irritava quando, por exemplo, eu levava, por exemplo, a gente às vezes não leva sem luva, eu levava, tipo assim, o cara dava um dedo no olho, um chute baixo, entendeu? Isso aí é golpe baixo, entendeu? Porque eu sempre... Tinha o fair play. Pronto, é isso que eu ia dizer agora. É uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente, essa questão do fair play. Você tá lutando, porrada dura, mas assim, se você tá numa competição esportiva, velho, atende às regras. Outra coisa, agora vamos entrar assim, sem entrar no âmbito da questão, a arte marcial é para matar de rua, meu irmão, aí é outra coisa. Estou falando no sentido esportivo de treino. Porque você está treinando, você não está na contenda ali de vida ou morte. Você está no treino. Né? Então, assim, você não vai treinar e arrancar o olho do seu colega de treino. Isso não existe. Você pode dar golpes fortes. Aí o que é que eu digo, né? É uma coisa que sempre me chateou, foi isso. O pessoal, às vezes, inventa algumas mentiras, entendeu? E mentiras que se propagam, que aí entra até uma frase do ministro acho que era da propaganda nazista, o Goebbels, que dizia: uma mentira dita 1000 vezes torna a verdade. Vamos cuidar assim, com esses termos, porque o algoritmo do YouTube está em polvorosa. Pronto, voltando. O ministro, vamos dizer assim, na época da Segunda Guerra Mundial, ele disse... Daquele movimento... daquele movimento lá e tudo. Ele disse que uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna verdade. Entendeu? Então, assim, a gente cresceu, né, vamos dizer assim, principalmente nos anos 80 e 90, que tinha muito essa questão do sensacionalismo que a gente viveu, e assim, o pessoal inventava, né, e agora a gente fica lembrando de algumas coisas, né, vamos dizer assim, que hoje em dia são motivos são escrachados. Por exemplo, a grávida de Taubaté, cara, que dá sem graça pra aquela, né, cara, aí tipo assim, aí logo a Record foi lá, não sei o que, olha aí, ela vai passar dificuldade. O outro, o ET Bilu, cara, que palhaçada, cara. Não, a gente tava conversando esses dias, e aí eu tinha dito para você que eu tava vendo um vídeo, né, que é mais ou menos nesse mesmo formato aqui que a gente faz, mas só que os caras têm a verba, então o estúdio é todo preparado. Mas enfim, cara, eu tava vendo o vídeo desse cara. Ainda bem que eu não lembro o nome dele agora, né? Se fosse pesquisar aqui,
dá para chegar lá. Mas o cara começou a contar várias coisas e falando sobre os mistérios da humanidade, não sei o quê, e eu anotando várias coisas. Ele começa o vídeo muito bem, né? Se duvidar, você vai aqui, pô, legal. Não, o cara tem muita... ele tem muita propriedade no que ele estava falando, e falava coisas que algumas delas eu já tinha ouvido, outras eu nunca tinha ouvido falar. Anotei e fui pesquisar. Só que o que me deixou, sabe aquele negócio assim que você fica cheio de problema depois. Você passou assim 2 horas assistindo o vídeo, e aí uma das coisas que o cara falou foi sobre o ET Bilu. Só que cara, eu já tinha ouvido falar desse ET Bilu. Eu já tinha visto há muito tempo atrás um vídeo, que é um vídeo bem safado, né? Feito com câmera noturna, aquela coisa bem assim. E o cara pegou, depois de 2 horas de vídeo passados já e várias anotações, não invalido o conteúdo anterior. Tá aqui, li várias coisas, talvez traga algumas delas aqui que eu fui dar uma pesquisada. Mas ele colocou como se o ET Bilu fosse real, cara. Cara, real ele foi, né? Existiu um ser lá que se autodenominou Bilu. Só que o contexto... Eu tô recebendo um chamado alienígena de terceiro grau. Você desenhar aquela cinza e tem assim perto. Tá, o papai tá comigo. Quer ver o amigo do papai? Tá bom. Palavra mágica. Venha ver o amigo aqui que ele sai. Hoje eu tava fazendo terapia, aí eu mostrei. Aí ele entrou aqui, foi lá no computador e viu a psicóloga e saiu correndo. Pois é, cara. Então, cara, voltando nesse negócio do Bilu, ele falou como se fosse um ser realmente de outro planeta que tivesse assumido uma forma simples, com uma vozinha de criança e tal, para poder passar uma mensagem para a humanidade. E, porra, cara. Pois é, cara. Aí chega, então, deu uma dor no coração, assim, de porra, tudo que eu tava notando até agora aqui, será que não valeu de nada? Mas valeu. Né? Porra, então, cara, diga que eu quero estar errado. Mas cara, não. ET Bilu é demais. É demais. Se a gente tiver equivocado, o tempo vai dizer, né? Mas, porra, eu acredito na face oculta da Lua. Eu acredito que a Lua possa ser Pronto, indo na mesma cidade, uma mega cidade, uma mega estrutura e tal, que a gente possa ser. Já até aí tudo bem. Mas, porra, cara. Não, aceitar que o Bilu é real, aí é demais até pra mim. Pois é, cara. Eu não sei se eu te disse, uma vez eu não sei nem se essa pessoa vai ver esse... Bilu, cara, você parou pra pensar? Cara, Bilu, já começa com o nome dele, cara. Bilu, né, cara? Existem pessoas que eu conheço que têm esse apelido, tudo bem, mas um extraterrestre de uma dimensão, de um planeta muito avançado, cara. Mas alguém com apelido de Branchu. Já que tem o Bilu, né? O Bilu tem um Branchu, né? Se a gente pudesse falar algumas coisas aqui, Bilu já tinha até uma rima para fazer com o nome do... Porque uma rima tão fácil de ser do extraterrestre, interdimensional. Mas enfim. Pois vamos cara. Então, assim, na mesma vertente que teve o Bilu, teve o de Varginha, né, cara? Aí, assim, o dele eu entendo que foi uma história mal contada, entendeu? Porque, assim, não fechou... O ET de Varginha foi mal contado. O de Varginha ficou uma história mal contada, entendeu? E mais mal contada ainda foi aquela que a gente citou até no vídeo, daquela Operação Prato, né? Sim. Da Operação Prato foi sinistro. A Operação Prato,
Vi Operação Prata vários outros vídeos do pessoal comentando dessa Operação Prata, inclusive o ET de Varginha. Eu assisti muita coisa esses dias, eu não vou me lembrar agora qual é a referência. Mas o cara falou que ele fica puto porque os ETs dos Estados Unidos são aqueles ETs nórdicos, né? Aquela coisa bem desenhada, cinzentos, né? aquela Cinzentos. coisa assim, que realmente tem uma cara de ET. E aí o primeiro ET brasileiro é mal feito, parece que foi esculpido com um cinzel cego, aquela coisa disforme, medonha. Vamos colocar um extraterrestre no Brasil, então coloquem pelo menos uma coisa que seja apresentável, não um ser de 3 chifres ou 3 antenas, não sei o que raio ele tinha naquela cabeça dele. Pois é, cara. E assim, como eu disse, né? O da Operação Prato, cara, vamos dizer assim, foi uma história completamente absurda, entendeu? E que ficou mal contada, como eu disse, né? Vamos dizer assim, a gente não está admitindo que é o que não é, mas que ficou uma história torta, ficou. Inclusive, vamos dizer assim, como disse, né? Culminou no suicídio de um oficial da aeronáutica, né? Ficou uma história muito doida. Porque assim, tem uma escala, né? Tem uma escala das mentiras. Tem a fofoca, tem o boato, aí tem a mentira, aí tem a lenda urbana e a mentira gourmet, a teoria é a conspiração, né? Que assim, tem umas que a gente pode até admitir que é verdade ou não, mas assim, no geral, são pelo menos um pouco de conteúdo duvidoso, né? Sim, tem. Aí, vamos dizer assim, aí entra nessa questão da ufologia mesmo, tem várias, né? A área 51, né, que o governo americano tem uma área destinada, né, vamos dizer assim, que eles fazem experimentos com tecnologia extraterrestre, que o primeiro foi em Roswell, né, que caiu, aí eles comeram a nave do ET, afanaram a nave do ET. Ocultaram de forma muito a nave do... E supostamente os corpos também dos alienígenas que caíram junto. Aí, vamos dizer assim, quem defende essa teoria diz que coincidiu até com o avanço tecnológico que a humanidade deu desde então, que a humanidade, nesse último século, avançou tecnologicamente mais do que em muitas centenas, quiçá milhares de anos, né? Hoje Roswell foi em 1947, né? Isso. Foi 47, né? Tem algumas linhas que dizem que, na verdade, Roswell não seria tanta novidade assim. Que Roswell seria um episódio em que os americanos conseguiram colocar diretamente as mãos em tecnologia alienígena. Mas existem outras linhas que dizem que na Segunda Guerra, a Alemanha já tinha colocado as mãos em tecnologia alienígena. Aí são várias linhas que trazem-se, que eles foram visitados, que também uma nave caiu lá, enfim. Mas que inclusive, já na Segunda Guerra, aquele famoso cidadão do bigode curto, né, já dominava, já possuía tecnologia suficiente, inclusive para deixar o planeta. Agora, e que teria também uma colônia em Marte, que seriam dissidentes ou originários daquela doutrina, daquele que não se pode nominar. Agora eu me pergunto, se isso realmente for verdade, se ele tivesse acesso a tudo isso, e esse povo realmente conseguiu sair da Terra e foi criar uma base em Marte, ele não poderia ter ganho a guerra, não? Não poderia ter colocado o planeta de joelhos na frente dele? Tem umas coisas que não fazem sentido, entendeu? Tipo assim, o pessoal... tanto que vira motivo até de piada no Homem de Preto, né? Que o pessoal diz que por exemplo, assim que o Will Smith chega, né?
Elvis morreu, não, ele voltou pro planeta dele, né? Sim. Tem até uma piada com o final do Michael Jackson, que ele aparece lá como se fosse um dos alienígenas. E essa questão aí do vamos dizer assim, né, desse rapaz alemão do bigode ralo, do bigode no traço, ele foi até, vamos dizer assim, da ficção explorar no filme do Hellboy. E diziam que tinha, não sei se tu assistiu o Hellboy Assisti. assim, no primeiro filme disse que, né, a Alemanha tinha uma divisão de ocultismo, né? Inclusive, vamos dizer assim, nessa época da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, foi que o Hellboy chegou nesse planeta, né? Que tem toda essa teoria. Pra tu ver como às vezes as coisas, vamos dizer assim, até viram, né? Porque assim, porque se diz, né? Diz que esse movimento lá da Alemanha, eles mexiam com tudo um pouco, né? Porque eles tinham aquele negócio da raça, diziam que era raça superior, ele ia atrás de muita coisa, né? Inclusive, vamos dizer assim, tem até uma questão de se dizer se ele era católico ou pagão, porque ele buscou vamos dizer assim, ressuscitar aquela questão da cultura, uma cultura um pouco mais antiga, né? Não necessariamente relativa ao cristianismo, tudo, blá, 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 blá. Aí tem aquela questão, né? Como tu disse, tá, e se vocês eram tão bichão, quer dizer que vocês preferiram pagar de derrotado aqui e fugir para Marte, entendeu? E logo Marte é um planeta, sei lá, tão... Deve ser, né? Maquiado, quente que só a porra. A noção que a gente tem de Marte é do Vingador do Futuro, né? Que tem aquela cena lá que ele tá aqui e fica com os olhos assim. Não pode experimentar diretamente a atmosfera de Marte, que na verdade parece que nem atmosfera mais tem lá. Vou falar até conspiração para dúvida, né? Aí tem aquela questão, né? Que muitos anos depois do lançamento do Vingador do Futuro, ficou aquele debate, né? Que eu acho que é mais válido do que aquele do Dom Casmurro, né? Que o Pitu traiu ou não? Foda-se, meu irmão, foda-se. Mas ali fica a pergunta do Vingador do Futuro, qual versão né? O que aconteceu? Aquilo era aquilo ou aquilo era um implante programa dentro da cabeça? Um programa, né? Um implante de memória. Até hoje eu não sei responder. Mas enfim. Pois é. Eu acho que esse debate é muito mais válido do que aquele... Porque eu me lembro da época do Orkut. Eu gosto de literatura. Aí eu traiu ou não traiu? Tá tudo que pariu, meu irmão. E outra coisa com relação a finais de filme, tem o filme Inception, né? Que é eu não lembro como é que é o nome em português. A Origem. Pronto. Aí ficou aquele final, né? Você assistiu, né? Fica o final dele, você não sabe se ele realmente voltou ou se ele está sonhando, né? E eu li um material ontem que liquidou essa dúvida. Posso dar o spoiler? Manda. Se você não assistiu até hoje, então você merece tomar spoiler. Merece. Ele realmente voltou. A realidade era... Aquele momento em que ele reencontra os filhos era a realidade. Não porque o peão parou de girar, mas tinha um outro detalhe, que até eu vou confirmar depois, vou assistir esse filme de novo. Quando ele estava no modo sonho, vamos chamar assim, ele usava aliança. Nos momentos em que ele estava sonhando, ele tinha aliança. E nos momentos em que ele estava no mundo real, ele não usava aliança. E no final, numa captura rápida da mão dele, mostra a mão dele sem aliança. Ou seja, então realmente ele teria conseguido voltar. Mesmo com esse spoiler do final, eu recomendo que vocês assistam esse filme. Ele faz pelo menos a gente pensar e questionar o nosso senso de realidade, se existe conspiração ou não, e eu acho que existe conspiração. Cara, tem muita conspiração torta aí, né, cara? Eu me lembro, como eu disse, né, na época do Orkut eu fazia parte da comunidade de teorias da conspiração, sabe? Aí tinha uns debates legais, entendeu? Aí, cara, por que parece, um dos debates mais interessantes que eu vi foi o pessoal, claro, né,
naquela época o pessoal xingava com certa educação e tudo. Foi da Copa de 98, cara. Copa de 98, que ainda se fala, né? Aí se fala, né? Aquela questão do não sei o que, foi comprado e tudo. Aí tem uma fake news aí do um e-mail que fala assim, começa até assim: se vocês soubessem da verdade, vocês ficariam enojados. Que começou numa corrente de e-mail, que todo mundo passando. Aí se provou que, na verdade, vamos dizer assim, naquela Copa do Brasil perdeu porque cagou o pau mesmo. Olha, o Brasil perdeu porque foi ruim mesmo. Foi ruim e pronto. Entendeu? Vamos dizer assim, eu entendo que tem algumas, vamos dizer assim, como a gente disse, né, que a gente tem, voltando, né, para a ufologia, a gente tem um gosto pela ufologia e tudo, mas tem umas questões que parecem que elas vão à tona, vamos dizer assim, para a grande mídia, de massa, mas justamente para tirar a credibilidade, entendeu? Por exemplo, há uns anos, né, quem é da nossa geração deve lembrar a famigerada autópsia do alienígena no Fantástico, cara, que fiasco. Aí logo vem um bocado de especialista, não sei o que, olha aí, ó, isso aqui, não sei o que, aí pronto, eu me lembro que a gente fiquei acordado, morri vendo aquela autópsia, aí, enfim, logo depois já veio um bocado de gente, aí enfim, né, você fica, bicho, eu fiquei assustado, um negócio desse, aí o pessoal deixa de lá, entendeu? Por conta disso. É como, por exemplo, eu também, outras coisas que aconteciam, né, vamos dizer assim, naquela época sem lei, né, que era os anos 80, né, era aqueles casos de combustão espontânea e de fenômenos de poltergeist, que na verdade a gente via que tinha um bocado de gente que queria aparecer na TV, entendeu? Só aparecer e faturar, né? Isso, e com isso eu não estou dizendo que esses fenômenos não existem, entendeu? Existem, tem coisas que, vamos dizer, como tem uma citação lá em Hamlet, né? Tem uma hora que diz assim que, enfim, vale a pena ler Hamlet, Shakespeare é bacana, pode confiar, Shakespeare é massa. Mas tem uma hora lá que tem um fenômeno lá que acontece, aí o pessoal fica assustado, aí um personagem diz assim: olha, existem mais coisas entre o céu e a terra do que pode explicar nossa vã filosofia. Eu sei, tem muita coisa aqui que a gente não vai entender, e que a gente ainda está, a gente com essa ciência toda avançada ainda está buscando entender alguns fenômenos da natureza, e a gente às vezes chama de milagre, absurdo. A gente não sabe nem o corpo humano direito como funciona. A gente não né? sabe, entendeu? A gente ainda está descobrindo, vamos dizer assim, essas leis da matéria, né? Tanto que, vamos dizer assim, quanto tempo que a humanidade existiu para que, vamos dizer assim, descobrisse uma teoria da relatividade, a gravidade, entendeu? Que o pessoal, se eu não me engano, até um tempo desse, o pessoal não havia o conceito de energia. Energia, que a gente fala assim, por exemplo, energia cinética, seja qual for a energia, não tinha. Uma pessoa, aí às vezes os místicos chamavam de éter, essa substância que impregna tudo, chamado éter, entendeu? Isso tudo por quê? Porque o pessoal não entendia algumas coisas. Aí jogava na conta do fenômeno sobrenatural. Eu lembro que uma vez eu estava lendo uma revista de tipo espiritualista, né, de estudo de misticismo, mas eu gostei porque era muito pé no chão. Aí, em um momento lá, que na época, né, no século passado, as pessoas escreviam cartas para as revistas e elas respondiam, né? Então, assim, tinha tinha revista, tinha espaço do leitor, aí o pessoal mandava carta, aí tinha, né, aquela disputa para ver quem ia ser lido e tal. Aí depois evoluiu para o e-mail. Hoje em dia você manda um zap para a editora, alguma coisa, e nem tem essa questão toda, a pessoa, porque acho que pouca gente consome revista e tudo. Um correspondente, ele escreveu assim, ele disse que quando ele fazia, né, vamos dizer assim, os estudos de misticismo dele, ele sentiu uma energia esquisita na sala, né, e ele disse que, enfim, ele disse até que conseguia sentir uma energia mesmo, entendeu? Eletromagnética, e escreveu para o periódico, né, para explicar. Aí o cara perguntou assim: tá, você faz... Aí escutou, né, como um bom, vamos dizer assim, uma pessoa séria, né, escutou, tá, mas me dê mais detalhes. Aí a pessoa disse: não, assim, eu faço assim. Tá, você faz que dia, você faz vestido de como e tudo. Aí o cara: não, eu faço assim. Aí descreveu, vamos dizer assim,
o processo que ele fazia, o ritual, né? Que ele ia percorria fazia um quadrado, né? Uhum. Aí o cara, tá, como é que você faz? Você levanta o pé? Ele, não, às vezes vou arrastando e tal. E tem um carpete, aí o cara, tá. Aí o cara diz assim, sabe o que é que tá acontecendo? Eletrostática. Aí o mundo do cara caiu, o cara, como eu não tô sentindo isso? Não, cara, é eletrostática, velho. Sinto muito me dizer. Aí toda aquela energia cósmica que o cara achava que tava, né, vindo a divindade, a espiritualidade, não, era eletrostática, cara. O velho carpete. E aqui no Nordeste não tem, mas tu que, né, morou fora, deve ter caso assim, né, de eletrostática, Tem, carpete, cara. Eu lembro, você falou agora, tinha uma... Eu trabalhei num escritório e quando estava muito frio, a gente usa muito lã, né? Lá no sul. E aí eu tinha um blusão de lã e quando estava muito frio, além você sempre estava com uma camisa, né? Uma camiseta por baixo, aí vinha esse blusão de lã e ainda uma jaqueta por cima. E aí eu ia trabalhar e quando eu trabalhava em frente ao computador, e quando eu ia me levantar, eu sempre pegava, né, com a mão direita e encostava na cadeira para ajudar a puxar. E quase sempre dava um estralo na ponta do dedo e doía. Rapaz, até entender o que é que estava acontecendo ali, mas eu não suspeitei de nada sobrenatural. Eu queria só entender o que é que estava acontecendo. Mas era só a blusa de lã mesmo, recebendo inclusive energia, que era aqueles monitores de tubo ainda. Isso nós estamos falando de 1995. Era monitor de tubo e você descarregava toda aquela energia, né? A lã puxava e o próprio movimento. Aí até o dia que eu peguei, fui até a copa, não encostei na cadeira nesse dia, fui até a copa e quando eu estiquei a mão para virar a maçaneta, só aquela faíscazinha azul saiu da ponta do dedo e foi para a maçaneta. Nem por isso tu achou que tu tava virando eram os espíritos. Um super-herói. Ou então um super-herói. Tu ganhei poder. Shazam. Tu tava virando. Ou então o Darth Vader, o Sith, né? O Darth Vader fica. Nem por isso tu achou isso, cara. Porque assim, eu gostei dessa. Porque assim, de todos os. Assim, eu li vários números dessa revista, mas por que essa aí me marcou? Porque assim, a pessoa, quando assim que respondeu, ela poderia simplesmente ter dado uma explicação, como diz na literatura, maravilhosa, do mundo maravilhoso, do sobrenatural. Não, isso aí é porque a divindade. Não, a pessoa foi. Mas me explica melhor. E foi séria, entendeu? Então, assim, é disso que às vezes a gente precisa por aí, entendeu? Pessoas comprometidas, vamos dizer assim, sérias, entendeu? E realmente entender o que acontece, né? Não ver uma explicação muito o chato, muito mística. Porque tem muita gente que vira cético, né? Vira ateu, ou então vira, acho que é Santo Agostinho, né? Dizer, só acredito no que eu vejo, né? Por conta disso, cara, porque tem tanto charlatão por aí, entendeu? Como eu disse, né? Eu pratiquei arte marcial e assim, tem um problema nas artes marciais. Vamos dizer, não é o chinesas, Tomé, né? É o São Tomé, não é? O Tomé. Queria enfiar o dedo, né, para ter certeza que era o Cristo mesmo. E assim, vamos dizer assim, o estigma que as artes marciais chinesas possuem é isso, entendeu? É de às vezes misturar com misticismo, principalmente quando você faz. Eu também pratico Tai Chi, então assim, aí tem uns charlatão que dizem que joga energia, né, e tudo, o cara que chega e joga assim a mão. Como eu disse, eu não duvido. Mas como o meu mestre disse, uma vez chegou um dito praticante de arte marcial, disse que jogava energia com as mãos, e o mestre disse, faça em mim. Aí o cara, não, porque não sei o que, não, pode fazer, eu aguento, eu tenho um corpo fechado, eu treino, pode fazer, se já aconteceu alguma coisa comigo, eu sei que o cara desconversou, entendeu? Então, assim, o que eu acho triste em algumas correntes é isso, esse frisson, esse charlatanismo, entendeu? Resumindo,
Aí volta para o começo. É aquele culto ao belo, porque se você cultuar o belo, não necessariamente é você ter uma questão estética. Cara, entendeu? falhou a chamada, eu não entendi. Tem que voltar uns 5 segundos aí. Para onde? Desculpa, até o quê para você? Ficou mastigado, não consegui entender. Não, então corta essa parte, eu vou falar outra coisa. Então, assim, não corta nada. O editor não está autorizado a cortar nada desse vídeo aqui. Então, cara, arrumar briga com ele. Porque assim, tem um... Enfim, tem as questões... vamos dizer assim... Quando você tem... Vamos dizer assim... Porque eu tenho duas particularidades, né? Tanto eu pratico arte marcial como eu pago vamos dizer assim, de aspirante a artista de alguma coisa. Então, assim, quando se fala assim no culto, o artista ele quer captar o belo, tem aquele cuidado com a estética. Só que a estética não necessariamente é só visual, só audiovisual, ou, enfim. Quando você cultua o belo, você cultua o belo, inclusive, na sua plenitude moral. Entendeu? O que eu estou dizendo aqui não é necessariamente o defensor da moral, dos bons costumes, não, mas principalmente, velho, porque assim, eu acho, vamos dizer assim, uma inverdade é algo feio. Entendeu? Você, por exemplo, você está aqui, e com todo um discurso baseado numa ficção que você paga em verdade. Cara, mas aí a gente tem que talvez ter um pouco de cuidado e diferenciar, a meu ver, o que é a pessoa professar ou propagar alguma coisa estando equivocada por não ter bebido talvez da fonte correta. Não, mas você não é má fé. Não a torna uma má pessoa. Essa é a primeira vertente. Isso. A segunda vertente é aquele que deliberadamente sabe o que realmente aconteceu, bebeu das fontes e tal, e deliberadamente engana. Isso, é isso que eu deliberadamente não faz. Né? É isso que eu estou dizendo. Então, para deixar essas duas... Isso. Essa explicação bem transparente, né? Porque, cara, como eu disse, eu fico frustrado, entendeu? Porque uma coisa é você estar aqui, porque assim, também eu não vou ser hipócrita dizer que vamos dizer assim, que eu não falho com a verdade. A gente falha. Mas aí recai numa das máximas do Você já parou para pensar que todos nós somos hipócritas? Não, a gente todo mundo é. Exceção. Não tem diferença. Pois é, mas uma diferença é, por exemplo, são níveis, entendeu? Porque como eu falo no budismo, o budismo diz assim que não existe bem e mal absoluto. Porque, vamos dizer assim, a gente está falando aqui de mentira, né? Vamos dizer, de falta com a verdade, mentira. Só que às vezes tem casos que você, vamos dizer assim, o mais benevolente a ser feito é você dizer uma mentira. Agora, outra coisa é você, vamos dizer, basear todo vamos dizer assim, um arcabouço intelectual, então uma escola espiritualista, ou seja, o que for, fundado numa mentira, numa ficção, entendeu? Eu não sei, com relação a contar uma mentira. Contar uma mentira, normalmente ela pode soar como mais recomendável, né, em alguns momentos e tal. Só que existe eu estava até lendo esses dias aqui, depois eu tenho que pegar a referência lá, tá no celular, eu tirei a foto da capa do livro e da página, que ele fala sobre você dosar as palavras. Mesmo que você tenha alguma coisa para falar, você pode falar a verdade, mas você tempera, né? Você adoça aquilo que você vai falar. E ele fala, é um capítulozinho que fala bem sobre isso, que você conversar com as pessoas de uma forma que ela compreenda, né? Que você não vai falar, por exemplo, de alta tecnologia com uma pessoa que
ainda não sabe ligar um computador, então não vai adiantar, né? Você não vai conseguir estabelecer paralelo, não vai conseguir fazer com que ela entenda. E outra coisa, se você tiver que falar alguma coisa, você temperar, né? Adoçar. Você pode falar, mas você faz toma um cuidado para não machucar outra pessoa. Agora, vamos lá. Eu sei disso? Sei. Eu sei que eu tenho que aplicar? Sei. Eu entendo que é o melhor caminho? Entendo. Eu concordo com isso? Concordo. Eu sou especialista nisso? Não. Longe disso. Eu estou começando a aplicar essa técnica, essa recomendação, vamos dizer assim, não vamos chamar de técnica. E o que é que pode acontecer? Pessoas que me escutem falando sobre isso ou propagando essa ideia podem chegar e falar: ah, mas comigo você fala assim, comigo você é bruto, e você foi bruto na semana passada, e você vai ser bruto amanhã. Concordo. Por isso que a gente está num processo de aprendizagem. Até teve um ponto que foi conversado numa estrutura aí, acho que na semana passada ou na outra semana, onde os componentes dessa reunião falavam sobre a questão de nós pregarmos uma determinada conduta e não vivermos de acordo com ela. Só que o que acontece? Se você for colocar um parâmetro do que você tem que seguir, se você seguisse à perfeição todos os ensinamentos que ali estão, você não estava mais aqui nesse planeta. Você já teria ido para outro mais evoluído. Então, as pessoas precisam começar a entender que a baliza para a vida delas não é a pessoa que professa ou que fala sobre as coisas. Né? Aí a gente volta àquela questão que nós falamos em um dos vídeos passados aí, sobre João de Deus, sobre outras personalidades, em que essas personalidades, vamos chamar assim, elas representam uma fé, uma filosofia, uma doutrina, e você, como seguidor, coloca a tua esperança, ou a tua fé, ou o teu crédito, ou seja lá como você queira chamar, você coloca na pessoa. Isso, acho que foi um episódio de idolatria que nós tratamos disso aí. Então, aí é que está o erro. Você colocar o olho na pessoa. O fato de eu professar uma doutrina que eu reconheço como a mais adequada para mim neste momento e não vivê-la de forma total me faz me dá um certo ar de hipócrita, lógico, porque eu acaba sendo aquele negócio, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas a gente tem que entender que nós estamos num processo de evolução. É como aprender a dirigir. Você começa arranhando marcha, você começa batendo a porta muito forte, você vira o volante de uma vez. Não é porque você está aprendendo que você não pode ensinar ou não pode trocar experiências com outras pessoas dizendo como deve ser a direção correta. Então, esse é o cuidado que eu tô tentando passar para as pessoas. Se você vai para uma igreja, se você vai para um dojo, se você vai para um... Como é que chama no budismo? É templo, é? Um templo. Pronto, um templo. Não coloque a sua expectativa em cima de outra pessoa, porque isso não vai ser bom para você e não vai ser justo com a outra pessoa. Porque não é porque ela está num cargo de dirigente ou num cargo numa posição em que ela fala, em que ela se apresenta para as pessoas, ou que ela ensina, vamos dizer, entre aspas, outras pessoas, que você vai colocá-la como uma referência.
Se você já tem até na Bíblia, né, tem uma passagem que diz lá: maldito o homem que confia no homem. Né? Então, aí é que a gente vê muita gente se desagradando com centros espíritas, com templos budistas, com dojo, com várias outras coisas. Por quê? Porque ao invés de a filosofia, né, você vai passar raiva. Você pode, cara, eu tenho certeza, você pode ir para um templo budista lá no Nepal, Tailândia, sei lá onde é que é, pense aí no lugar mais zen da face da Terra. Eu tenho certeza que se você for lá, você vai se estressar, porque tem gente, e onde tem gente é natural o choque, e isso causa estresse. E eu tenho certeza que muitos daqueles monges lá não estão num estado de iluminação total em que eles não fiquem putos com alguma coisa. Verdade. Então, ao invés de você chegar num local e se agarrar em alguém, pegue a doutrina daquele lugar e vai estudar. E seja você um exemplo. Não cobre de outro. Seja você o exemplo. Já que você quer fazer tudo correto, então comece pela tua casa. Ajeite a sua casinha, ajeite o seu modo de pensar. E quando você tiver muito bom, que você olhar em volta e você se considerar, pô, eu tô melhor do que todo mundo aqui, você deixe todo mundo continuar errando e se melhora ainda mais. O máximo que você pode fazer é pegar e chegar para a pessoa e falar: fulano, você já viu por esse lado aqui? Você já analisou por esse ângulo? E não... Tem até onde é que foi que eu vi isso? Eu acho que foi... Não sei se era na época de igreja, não lembro agora. Que dizia que se um dia você chegar a um lugar perfeito, tenha a decência de não colocar os pés lá dentro, né? Se você encontrou a perfeição, passe longe, porque com certeza se você entrar, você vai cagar com tudo. E aquela coisa, né, cara? Vamos dizer de igreja, para não perder o gancho, não sei se a gente vai conseguir falar hoje sobre isso, mas tem umas coisas muito sinistras aqui sobre a origem da humanidade, sobre Adão, sobre Eva, sobre o Antigo Testamento, incluindo aí as questões de plágio e etc., que vão fazer muitas pessoas que acreditam cegamente nas coisas fiquem cheias de problema. Isso aí isso aí merece um vídeo inteiro sobre iconoclastia, né? Não, e outra, a redação da Bíblia, muita gente toma aquilo como literal, principalmente o Antigo Testamento, e cara, pois é, se liberar essa bomba aqui, vai ter muita explosão. Aí o que é que acontece aí? O que é que acontece? Por conta de pessoas que vão interpretar ao pé da letra e, vamos dizer assim, a Bíblia é um livro de caráter místico, né? Então, assim, textos de caráter místico, você não pode analisar sobre o mero aspecto intelectual e buscar aquelas coisas, aquelas correspondências, porque, se não me engano, tem um erro de tradução, tem um erro de interpretação, e aquele negócio é tipo a Xerox, né? Quando você pega um formulário, tira uma Xerox, e aí você tira a Xerox da Xerox, e aí você tira a Xerox da Xerox da Xerox, você faz isso 10 vezes. Olha lá o último formulário, como ficou todo borrado. Então você imagina vindo tradução, um traduz para o idioma, que traduz para o outro, que traduz para o outro, que traduz para o outro. Olha o que é que você acaba consumindo na ponta. Sabe que tem a ideia, como assim, não é uma coisa para ser lida meramente para a intelectual, a gente tem coisas que não nota. Eu escutei, eu não estudei hebraico, não sei PN, tem no máximo o tetragrama. PN, para quem não sabe, é porra nenhuma. Não ia dizer praticamente nada.
Porque assim, eu sei, enfim, eu sei algumas coisas, mas assim, não sei falar, estudei um pouco de cabala, mas enfim, como é que eu quero dizer? Se você pegar o Pentateuco, a primeira sílaba do Pentateuco, né, do Gênesis, e você pegar a última do 5º livro, se você pegar a primeira sílaba e a última, e você juntar, dá coração. Aí tu acha que isso aí foi escrito gratuitamente? E a última palavra, se eu não me engano, é o nome de Israel. Aí se você pegar e juntar os dois, para você ver, né? Como assim, o pessoal às vezes não... Tem coisa que o pessoal pensa despercebido. O pessoal se preocupa. O pessoal se preocupa com ipsilítere, Adão e Eva, a questão da serpente, a questão da maçã, e o pessoal se preocupa com os penduricalhos da Bíblia, entendeu? Vamos dizer assim, com a linguagem alegórica, e não percebe que tudo ali é uma grande alegoria, muitas coisas têm metáfora, entendeu? Linguagem figurada. Aí aquela coisa que a gente diz, né? A xerox da tradução em cima da tradução, de uma tradução, porque a gente pegou uma tradução que já é, se eu não me engano, do grego para o latim para nós. Então, imagina. Aí outra, que se você for pegar e levar, eu estou tentando achar aqui, eu estou falando contigo aqui, tentando copiar um texto para colar no coisa, mas o que é que está acontecendo aqui com essa abençoada? Eu não estou entendendo, que eu quero achar aqui de novo esse texto para pegar a palavra bem certinho. Mas aí, já fazendo o link com o que você está falando das traduções, muita coisa já veio do sumério, cara. Sim. Do sumério. Mas, como eu disse, eu acho que mas eu acho que isso aí eu acho que a gente se empolgaria mais num próximo, né? Aí voltando, né, cara? Então, assim, eu quero falar aqui, eu quero achar, porque eu quero ler. Porra, cara, por que você não tá funcionando? Agora foi, é só xingar aqui que às vezes vai. Eu quero pegar o nome, porque eu achei que eu tinha copiado aqui, mas eu não copiei essa parte. E se eu copiei, tá aqui na minha cara e eu não tô conseguindo ver. Cara, fala sobre Adão, fala sobre Eva, fala sobre Caim e Abel. Cara, é uma coisa... Pô, eu sabia que eu tinha que ter copiado o link. Eu falei, não, eu copio depois o texto e coloco no Google. Mas aí ele vai me trazer de novo o texto de onde eu copiei. Só que aí você copia a parte do texto que você copiou, achando que você ia chegar no texto de novo, e aparecem outros 350 mil textos diferentes, e não aquele que você queria. Pois é, aí retomando aqui o gancho, né? Como eu disse, né? Eu tenho essa questão, por exemplo, principalmente com notícia falsa, interpretações erradas que as pessoas... E sabe o que acontece? Eu acho que a gente falou talvez no primeiro vídeo, tem aquela questão, né? Mas vai casar com isso aí. É porque assim, tem coisas que o pessoal diz assim, a verdade é minha e eu faço dela o que eu quiser. Entendeu? Então, igual a culpa, assim, né? A culpa é minha e eu boto o que eu quiser. Isso. E tem aquela questão, né? Às vezes você quer explicar tudo, aí entra naquela... Eu acho que é dito não sei se é nas bodas alquímicas, né? Que diz assim, uma citação que diz, não atirei pérolas aos porcos, né? Então, assim, tem situações que você vai aqui, você vai gastar saliva, você vai montar todo um argumento, vai usar toda uma oratória, toda uma retórica. Cara, e não adianta, cara. Não adianta. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que você não pode, né? Você não ensina, você não consegue fazer com que alguém aprenda. Você pode ensinar, você pode esclarecer, você pode ilustrar. Um aprendizado é da pessoa, cara. Não adianta. Você pode se rasgar, você pode mostrar através de fato científico, você pode... Não adianta, cara. Se a pessoa decidiu não acreditar, não adianta. Ó, só para você ver aqui. É só um pequeno vislumbre do que a gente vai discutir um episódio futuro. Só para ilustrar. Adão teria sido o primeiro ser que teria sido gerado
em um útero Anunnaki. E aí a gente vai falar de Anunnaki, vai falar sobre as origens da humanidade e tal. Mas por que Adão? Adão viria de Adamo, que é como a argila da terra. O termo Adamo seria que é como a argila da terra. Esse recém-nascido, ele teria o quê? Ele tinha pele vermelha e escura. Preciso dizer mais alguma coisa? Adão foi feito do barro? Pois é, cara, aí para você ver, né? Aí assim, inclusive, nesses textos aqui falam de costela também, só que é bem diferente, viu? Bem então, diferente do que a gente aprendeu. Então, assim, às vezes, o que acontece? Então, assim, em alguns momentos da humanidade, pessoas quiseram esclarecer alguns pontos dúbios, né? E qual o problema? Que quando conhecimento é uma arma, né? Então, quando você num povo armado, não pode ser conquistado, né? Pois é. E durante muitos anos a gente viveu, vamos dizer assim, nas trevas, mas não nas trevas de guerra e tudo, mas na obscuridade. Na ignorância. Né? Na ignorância, né? E agora a gente tem, vamos dizer assim, quase a internet toda aí, como se fossem os arquivos acásicos, né? Já ouviu falar dos arquivos acásicos? Já. Pronto. Então, assim, a gente tem qualquer coisa, você está aqui, por exemplo, você escutar uma coisa. Peraí. É automático, você puxa o celular do bolso, aí pô, eu lembro disso aqui, já pesquisa ali na hora. Pô, eu lembro quando a gente era mais novo, tinha que, para saber de alguma coisa, tinha que ir olhar ou no dicionário, ou na Barça, na biblioteca da escola, cara, para pesquisar. Enciclopédia. Mas aqui, ó, só para jogar a pá de cal ou a pá de argila, né? Não sei nesse caso aqui, porque Adão teria vindo da argila, né? Mas vamos jogar a pá de cal. Ó, vou ler aqui um breve trechinho do que a gente vai tratar em outro vídeo. A cidade de Nínive é citada no Antigo Testamento, e os registros ali encontrados e em outros sítios arqueológicos comprovam que os hebreus obtiveram deles os relatos sobre a criação, Adão e Eva, Caim e Abel, o dilúvio, a Torre de Babel e as guerras comandadas pelos deuses antigos. Isso aí tem tudo lá na questão dos sumérios e etc, uma civilização muito mais antiga do que a gente imagina. Porque quando você faz o catecismo lá, você aprende que a humanidade tem cerca de 10 mil anos, né? A humanidade tem cerca de 10 mil anos? Não, uma vírgula. O mundo teria 10 mil anos, né? Pois é. Cara, tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. E aí a gente cai naquele negócio, né, na conspiração. Cara, isso aqui pode ser mentira? Pode. Só que se eu pegar... Vamos fazer um exercício de lógica. Se isso aqui pode ser mentira, então o Antigo Testamento também pode ser mentira. Isso. Mas aí eu acho que eu já fechei esse vídeo. Eu não sei se eu estou tendo um déjà vu. Mas eu acho que esse vídeo dá para fechar com 3 frases que eu gosto de dizer que estão interligadas, né? A primeira é do dito grande, o maior avatar que teve, Jesus, que é: conhecerei a verdade vos libertará. A segunda é a inscrição do oráculo de Apolo em Delfos, que dizia: homem, conhecer a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. E a terceira é de uma pessoa que já desencarnou e direto por uma pessoa próxima a mim, que ela diz que sem conhecimento não há evolução. Então, essas 3 frases estão interligadas. Então, o que é que tem a ver isso aí com a conspiração? Porque quando você busca, quando você pesquisa, você, metaforizando de novo, você levanta o véu de Ísis, né? E, enfim, fica dever de casa para vocês aí, que eu não vou falar do véu de Ísis. Não é a saia da Ísis, é o véu, viu, seus véu. Não estamos falando de nada pornográfico. O pessoal já sabe, já tem que
Tem que pesquisar, vá pesquisar, pesquise. Nem tudo que a gente fala aqui pode ser, não é prego batido e ponta virada, mas com certeza são insumos para você refletir. E como a gente nunca pode deixar de dizer e dar um conselho em todos os vídeos que a gente faz, se você se melhorar, você ajuda a melhorar o mundo. Não adianta você querer arrumar o mundo todinho e não consegue nem amarrar o laço do seu sapatinho. Aí, Branchu ainda faz poesia, cara. Isso. Faz rima. E por falar nisso, eu escrevi semana passada sobre isso, né? Sobre você, mas não você se mudar, mas você buscar se mudar pelo menos 1% por dia. E aí, no final do ano, você vai ter melhorado cerca de 36%. Tem lá no na minha página aberta, @cantodopedinho, esse é um texto curto, também tem no blog. www.cantodopedim.com. Isso. E dado avançar da hora, né, acho que a gente já pode finalizar. Eu não fiz como o Ricardo Boechat, eu fiz um desenhozinho, dá pra ver um desenhozinho fofinho aqui, né? Sim. Eu tava me perguntando o que é que você tava rabiscando, cara. Tá aí, cara. Em determinado ponto do vídeo, né, porque assim como o outro, você falou que estava preocupado. Nem foi nada, você pensava que você quer uma coisa, pega uma perversão, não era. Pois é, assim como no vídeo passado você falou que você estava com medo, né? Cada vez que eu abaixava a câmera, você ficava rezando, por favor, que eu não veja nada pornográfico. Aí eu vi que você estava... Eu não sabia o que você estava fazendo. Eu vi que você baixava a cabeça e estava com um lápis. Eu vi o lápis verde no começo. Eu vi o lápis, né? Aí eu estava aqui, cara, ou ele está anotando alguma coisa para complementar depois, ou ele tem um assunto que ele vai colocar para esse o vídeo ou para outro vídeo, ou então ele está desenhando aquele famigerado objeto. Objeto não, um órgão reprodutivo, né? Que é o símbolo dos terrafalistas. Isso. Assim, para quem quer aprender a desenhar alguma coisa, esse lápis aqui é um dos melhores lápis para fazer rascunho, que é o HB, que é um intermediário, você apaga fácil e tudo. Então, assim, enfim, depois a gente fala do desenho. A gente pode gravar um capítulo. Cara, bora, vamos chamar um professor de desenho, cara? Eu tenho uma pessoa, vamos ver se essa pessoa vai querer. Eu acredito que nós pensamos na mesma pessoa, tem que, né, vamos estender o convite a essa pessoa e que vamos torcer para que dê certo ela aparecer. Essa caneca é legal também. Não podemos deixar de lembrar sempre também do patrocínio deste vídeo aqui, @canecarte21. Acessa lá no Instagram, tem essa caneca que o Pedrinho está mostrando aí, tem várias outras que você pode encomendar, é uma mais bonita que a outra, show de bola. Você pode colocar o que você quiser nela, até dinheiro dentro, se você quiser, você pode guardar. Acessa lá, garante sonhos nela, né? Hã? Pode mudar até seus sonhos nela. Pode colocar. Ficou até uma interpretação, você pode... Você pode colocar os sonhos que você tem, né, os sonhos objetivos, e pode colocar também sonhos de padaria, que também dá certo, né? Cabe até os mini sonhos. Pode guardar. Eu guardo aqui, ó, eu uso aqui caneca para guardar caneta. Aí, ó. Aí. Todo mundo. Guardar caneta. Pô, a caneca só serve para tomar café? Não, cara. Ela serve como um organizador também. Você já parou para pensar que você pode ter várias dessas em cima da mesa? Uma para caneta, uma para lápis, uma para corretivo, uma para ferramenta? Cara, dá para fazer muita coisa. Inclusive essa aqui, ela é uma caneca da Harley Davidson do mundo invertido. Tô até pensando em fazer leilão, cara, porque essa aqui é a única no mundo, entendeu? Vou falar aí, mundo invertido. Se você for tomar a posição correta, e exatamente, Stranger Things tá para estrear aí, tá para sair a nova temporada. É um negócio
Tem até um negócio ali no fundo, né? Ali no seu... Tem, cara, tem aquele quadro ali, cara... A gente dá para fazer quadros também lá na Canecart. Você encontra os quadros que você queira fazer também, dos temas que você quiser. A sua imaginação é o limite. Seu Pedro, pois então vamos ficando por aqui, né? Tratamos de diversos assuntos. Ficou aqui ainda uns 360 tópicos para a gente tratar. Vamos tratar num vídeo a vir. Que é um vídeo ainda que nós vindouro. Um vídeo vindouro. E com isso a gente faz o seu vernáculo cada vez mais feliz e mais satisfeito com a gente, né? Pois é. É isso aí. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por acompanhar a gente em mais um vídeo de elucubrações, mas tenham certeza que se hoje a gente diz alguma coisa que amanhã provar-se não verdadeira, é porque nós nos enganamos e acreditamos naquilo, não porque a gente tenha transmitido uma mensagem de má fé. Pelo contrário, exatamente. Estamos em busca dos mistérios do mundo. É isso aí, ficamos por aqui. Um abraço e até mais!